Fala, investidores, beleza? Bora para mais um vídeo. Hoje vamos falar aí sobre as ações da Vale, Vale 3 e Semin, que é CSN Mineração. Então vamos tentar comparar elas aí e entender qual que estaria no melhor momento de compra agora para 2024, beleza? Bora pro vídeo. Então vamos lá, investidores, sem enrolação. Vamos dar uma olhada aqui começando pela Vale. Então, se a gente olhar aqui o preço atual da Vale, está em R$ 74,27 cada ação, o que eu até recomendaria já um desdobramento. Acho que esse valor no ativo está bem alto assim, para poder comprar, por exemplo, um lote padrão. O setor das duas empresas é do setor de mineração. O PL de Vale está avaliado em 7 vezes. 2023 e 2024 ela teve uma pequena desvalorização, porém 2020 ela valorizou bastante. Dividend yield atualmente está em 8,2% e o lucro líquido dela impressionantes 13 bilhões 864 milhões de reais nos últimos 3 meses. Se a gente pegar os últimos 12 meses, ela teve um lucro líquido aí de 47 bilhões de reais, 47 bilhões e meio, o que é surreal, se a gente for para pensar. Semin, que é CSN Mineração, se eu for comparar, o PL da CSN Mineração está quase o dobro, está quase 14 vezes, o que daria para a Vale aí uma boa vantagem em relação ao preço do ativo comparado com o lucro. A gente está falando de 7 anos aqui, comparando com 14 anos. Preço sobre valor patrimonial também da Vale está bem mais em conta, bem mais descontado. Dividend yield da CSN Mineração está um pouco acima, mas eu acho que mesmo assim o da Vale não tá dos piores, tá bom, tanto um quanto o outro, mas CSN Mineração está um pouquinho acima, se a gente for parar para olhar o último ano. Margem líquida dessas empresas, a Vale tem margem líquida melhor do que a da CSN, só que em comparação, indicadores ROIC e ROI, quanto maior, melhor. A gente está avaliando aí no último ano, CSN Mineração tem uma rentabilidade melhor do que o da Vale. Um ponto interessante aqui também, o crescimento da receita nos últimos 5 anos, da CSN Mineração aqui é negativo, o que não é legal. Da Vale está aqui no positivo 10,53% nos últimos 5 anos. Um ponto que me chamou a atenção é sobre, aqui a gente está falando da CSN, aqui da Vale, é que o lucro líquido dos últimos 3 meses da Vale, a gente está falando aí de 13 bilhões e 864 milhões, é maior do que o patrimônio líquido de CSN Mineração. Então, a Vale é uma empresa extremamente maior do que a CSN Mineração. Tá? O patrimônio líquido de CSN Mineração é de 11 bilhões, o lucro líquido de Vale nos últimos 3 meses foi de 13. Aqui, ó, se eu for mostrar no gráfico anterior, a gente está falando aqui de um patrimônio líquido de 190 bilhões de reais, comparando com uma de quase chegando a 12 bilhões. Então, dá umas 15 vezes aqui, mais ou menos, o tamanho de uma para outra. Então, Vale é muito maior, é umas 15 vezes maior do que o tamanho de CSN Mineração. O que para a CSN pode até ser interessante porque assim, tem muito mais a crescer, então é muito mais fácil eu entender que a CSN pode dobrar de tamanho do que uma Vale da vida. A Vale chegar a quase 400 bilhões de reais, eu acredito que seja muito mais difícil, ou 380 bilhões, né? É muito mais difícil do que a CSN tem um patrimônio líquido aí de 22 bi. Outro ponto interessante, aqui a Vale, 2023 2024, ela teve uma desvalorização no ano, apesar de que 2024 não posso nem considerar porque o ano começou agora. Mas 2023 ela teve o valor de mercado dela caiu 6%, né, em 2023. 2021 e 2022 ela subiu, né, ela valorizou 4% e 24%.
2020 é que a valorização foi um pouco mais expressiva de 70%. CSN foi o contrário, 2021 e 2022 ela caiu, então ela caiu 21% no ano, 22, 25% no ano de 2022, só que 2023 ela recuperou, teve uma valorização aí de mais de 100%. Se eu pegar o PL histórico da Vale, é porque 2015 aqui ela teve um prejuízo, então que aí o PL ficou negativo em 42,22%, que a média do PL acaba dando 3,3%, considerando esse PL negativo aqui. Se eu tirar esse PL de Vale, desconsiderando o ano 2019, a média do PL vai para 8,99%, e aí, desconsiderando esse ano que foi negativo, 2019, o PL médio estaria em 8,99%, sendo que agora, 2024, está sendo negociado a 6,99%, abaixo da média de 2016 para cá. Se eu também desconsiderar o melhor ano, então, porque se aqui eu desconsiderei o pior ano, aqui eu vou desconsiderar o melhor ano também. Então, desconsidero 2019, desconsidero 2020, o PL médio daria 7,81, ainda estaria acima do PL atual de 6,99. Um outro ponto que eu achei importante pesquisar é a média do preço do minério de ferro. E aí eu pesquisei de 2010 a 2014 o preço do minério de ferro em dólar. Então, a média do preço do minério de ferro de 2010 até 2024, a gente está falando de 14 anos de intervalo, a média do preço estava em 107 dólares e 46. Atualmente, o preço do minério de ferro está 141 dólares, ou seja, está acima da média dos últimos 14 anos. O que é bom, porque quanto maior o preço do minério de ferro, mais as empresas de mineração conseguem rentabilizar. Teve um pico aqui em 2021, chegou acima de 200 dólares, mas foi um pico isolado aqui em 2021. Né? Se a gente for considerar, enfim, vai estar ali na média de 107 dólares e agora está sendo negociado a 141 dólares. O minério de ferro, qual país, globalmente falando, é que consome mais minério de ferro? E aí, obviamente, é a China. A China é a maior produtora mundial de aço, portanto, é a maior consumidora de minério de ferro. Tá? Então, essas empresas, tanto a CSN Mineração como a Vale, acabam sendo muito puxadas pelo resultado da China. Se o resultado da China for bom, acredito que o resultado da Vale e da CSN também serão melhores. Se a China cresce mais, ela consome mais, e como ela é a maior consumidora de minério de ferro, acaba estando muito atrelado ali a Vale com a China. Tanto a Vale como a CSN também estão muito atreladas à China. E aí, se eu pegar o crescimento da China nos últimos, de 92 até 2024, a gente está falando aí que a China cresce em média, aí pegando essa linha vermelha aqui, que é a média mediana aqui que eu fiz no olhômetro, a gente está falando de um crescimento aí de 7, 8% ao ano, tá? Teve alguns anos aqui que foi expressivo, foi 15%, a gente está falando de 2 dígitos ao ano aí, 15% aqui, 2021 também aqui, ó, 18%, então foi alguns picos ali que teve, e no ano que ela cresceu menos assim foi ali, se eu desconsiderar que 2020 foi negativo o crescimento, a gente está falando aí um crescimento mediano aí no 7 a 8% ao ano. Quais são as estimativas de crescimento, então, para a China? Para 2024, pesquisei isso também, dos 25 economistas, 23 esperam crescimento, fica ali próximo a 5%. Lucro da Vale, ela teve ali, ó, em 2019 ela teve um prejuízo, 2020, 2021 inclusive foi o ano que o preço do minério de ferro estava mais alto, tá acima de 200 dólares. Então, o lucro dela acabou sendo maior também. Aí depois o preço, tá vendo? Então é muito atrelado ao preço do minério de ferro e ao crescimento da economia global. 2022 teve uma queda, mas o preço do minério de ferro também caiu. E 2023 aqui não deve estar consolidado
o último trimestre ainda, mas mesmo assim vai ser menor do que 2022 o crescimento. Se eu pegar dos últimos 10 anos lá, a máxima aqui que eu coloquei no site, você pode ver que os dois prejuízos da Vale foram quando aconteceram catástrofes. Então, teve ali em 2015 o rompimento da barragem de Mariana, então ela teve um prejuízo ali naquele ano. Em 2019, que foi o prejuízo, foi Brumadinho também, então foi o rompimento da outra barragem. Então, quando a gente está falando quando eu falo de Vale, a gente sempre tem que levar em consideração que pode ocorrer uma catástrofe. Depois dessas duas, a empresa deve ter feito uma certa revisão ali nas barragens. É um risco que a gente corre investindo em Vale ou qualquer outra mineradora. Observe que a Vale não é uma empresa reloginho das que eu estou acostumado a investir. Então, eu estou muito atrelado à China, estou muito atrelado à economia global, estou muito atrelado ao preço do minério de ferro no mercado. Então, existem muitas variantes aí para prever o resultado. E por mais que os economistas falem, a China vai crescer 4,5% ao ano, não sei o que, em 2024, são previsões. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. A gente está muito atrelado também ali a fatores que independem diretamente da empresa, porque se acontecem catástrofes, a culpa também é da empresa, mas já entenda que o ano ali naquele ativo não vai ser muito bom. Pegando o lucro líquido de CSN, mineração já é um pouco mais redonda. Se a gente pegar ali 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, é escadinha, o lucro líquido vai só crescendo. Porém, 2021 teve aí, de fato, esse fator não recorrente, que era o preço do minério de ferro muito alto, e aí a empresa continua produzindo a mesma quantidade, só que vendendo mais caro ela consegue rentabilizar mais. Tá? Pode ver que 2022 e 2023 começou ali a voltar, então teve uma queda no lucro líquido, mas por conta do preço do minério de ferro também acaba interferindo. Investidores, eu não invisto nem na Vale nem na CSN, e eu fiz essa pesquisa justamente para entender se vale a pena entrar agora ou não. Esse vídeo não é recomendação de compra ou venda. E não sei, ainda estou inseguro para investir nesse setor, que é muito mais atrelado a commodity. Então, não tenho nenhuma dessas duas empresas na carteira. Beleza? Só que eu fiz essa avaliação aí só para comparar mesmo as duas empresas. Se eu fosse optar por uma delas, ser bem sincero que eu nem saberia qual delas. A Vale tem a questão aí de ser uma empresa que já rentabiliza muito, já entrega bastante dividendo, só que ela também já é uma gigante. Eu acredito que para dobrar de tamanho é um pouco mais difícil do que a CSN. A CSN acredito que consegue dobrar o tamanho muito mais fácil do que a Vale. Ambas pagam bons dividendos, uma paga 8%, outra está ali pagando 10%. Não sei, sinceramente não sei qual das duas seria melhor para poder colocar na carteira. Vocês investem em Vale, vocês investem em CSN, qual vocês acham que seria melhor para poder investir hoje? Comentem aí e deixem sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou e gosta desse tipo de informação, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like aí, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!